Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poetcast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Retomando aqui as gravações do programa diretamente das escolas públicas da cidade de São Paulo. Agora, roda a vinheta para a gente conhecer oficialmente a convidada desta edição. Bora lá! Estamos de volta em definitivo, esse programa que conta com recursos do projeto de fomento à cultura da periferia da cidade de São Paulo. Hoje estamos gravando aqui na EMF professora Vani Salgado Rocha, Zona Leste, que foi também no ano passado a primeira escola a receber o nosso projeto. A gente fez questão de também escolher nesse ano para retornar. Então, muito obrigada, professores, estudantes aqui. Salve de palmas para a EMF, professora Vani Salgado Rocha. E agora eu vou apresentar essa artista que é muito importante. Estou bem feliz que ela está aqui com a gente. Ela que é escritora, poeta, narradora de histórias, escreve contos que remetem à tradição dos povos indígenas, conhecimentos da sua avó, de toda a sua ancestralidade. É a primeira mulher indígena a publicar livros de cordel no Brasil. Então, muito barulho para Aurita Tabajara! Dá uma mãozinha aqui para mim, Aurita. Muito obrigado por você Para ter esquentar. aceito. Exatamente, para esquentar, energia boa. Aurita, quero que você faça as suas primeiras palavras aqui. Fica à vontade para se apresentar. Agora sou eu que vou ficar corada. Pois é. Tudo bem, gente? Eu sou a Aurita Tabajara, indígena do povo Tabajara lá do estado do Ceará. Mas é melhor no cordel, né, Rodrigo? Como você achar melhor. Porque sem ser no cordel eu fico nervosa. É? É. Então quebra o Então, gelo e já quebrar o gelo no quebra o gelo no cordel. cordel. Eu sou a Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordelizando. Em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar. De arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou. Com a força feminina, 5 séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, o meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, esta mulher levanta com letra e voz autoral, contra toda violência por um amor ancestral, de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina, até me tornar mulher. As histórias que ela ensina me incentivam a falar que a mulher tem seu lugar, raiz que nunca termina. Eu não sou como Iracema, a de José de Alencar. Eu sou do povo Tabajara, onde canta o sabiá. Minha aldeia tem emburana e minha terra é soberana pelo toque do maracá. Essa sou eu. Te agradecer. Oh! Te agradecer pelo convite. Eu tô bem animada, Até fiquei arrepiado. feliz de poder fazer Muito bom. parte desse momento e confesso que bem nervosa também. Frio na barriga. Frio na barriga é bom pra gente. Diz que a gente tá naquela tensão, mas é a atenção também, não é só tensão, né? Eu acho que é uma preocupação que é muito sadia. Aproveitando que você fez essa apresentação também para o pessoal que está assistindo, está aqui presente, eu queria que você contasse um pouco mais da sua história mesmo com o seu povo, né? Os Tabajaras. Eu sei que você vem de Apoeiras, no Ceará. Conta um pouco pra gente como que foi esse período da sua infância também. Minha aldeia hoje, sempre, né? Na verdade, localizada no topo da Serra da Ibiapaba, lá no estado do Ceará. Ipueiras é a cidade que fica a 400 quilômetros de Fortaleza, na divisa com o Piauí. E é a região onde José de Alencar descreve lá no romance Iracema, né? Tanto que lá no romance fala que Iracema é Tabajara, é do meu povo.
É um romance bonito, mas é um romance que eu não gosto, porque tem umas coisas lá que não são verdade. Lógico que foi daquela época, enfim, Sim, dá um outro podcast para falar dele. sim, E o meu povo, o povo Tabajara, a palavra Tabajara significa Senhor da Aldeia. É um dos primeiros povos a ter contato com a colonização, né? E é um dos primeiros povos também que teve uma história muito sangrenta no Nordeste, por conta que é uma região de muita água doce, de muita terra boa, terra fértil. Então, foi um ponto de visão, né? Lá no mapa das pessoas que estavam procurando as terras boas. Então, houve muitas histórias tristes com o meu povo. Minha avó tem 96 anos e ela conta que ela ainda lembra da Guerra Mundial, né? E a segunda, tá vendo? Tô até gaguejando. E na época da Segunda Guerra Mundial foi a época mais difícil para o meu povo naquela região, porque já, já não bastava a a perseguição que vinha já muito antes disso, aí na Segunda Guerra ficou bem pior. Então, teve pessoas do meu povo, pessoas idosas que tiveram que sair das suas casas e se abrigar embaixo das pedras, que hoje a gente tem o local da Sagrada Pedra Encantada, que eu escrevo, eu tenho um livro lançado contando essa história, né, da Sagrada Pedra Encantada, que foi aonde os meus ancestrais, que foram os parentes da minha avó, da minha bisavó, ficaram abrigados para hoje a gente ter a geração que a gente tem. sim. Hoje a gente tem a fortaleza de dois povos, que é o povo Tabajara e o povo Calabaça, que se uniram, casaram entre si para fortalecer a luta que hoje a gente tem no Ceará. Entendi. E a sua infância nesse período na aldeia, como que foi? Conta um pouco pra gente. Nossa, a minha infância, eu já sou de uma outra geração, né? De uma geração, minha avó tem 96, eu tenho quase 50, vou 50 já já. Ai, eu seco, ai. Tem gente que não gosta de falar a idade, eu sou feliz de falar, ai, vou fazer 50 anos. As pessoas me olham e dizem, é sério? Ah, isso quer dizer que eu tô com cara de mais jovem, né? Mas a minha infância foi uma infância de brincar no mato, subir nas árvores, né, dentro do rio. Foi uma infância livre, que a gente não, as crianças não tinham maldade entre as crianças, assim, vai tomar banho no rio, as crianças, os meninos e as meninas, vai todo mundo tomar banho no rio e ninguém tinha, tipo, ninguém ficava preocupado porque ali ia haver maldade, sabe? Maldade que eu falo de coisas que a gente escuta hoje, vê, né? Do Sim. que acontece. Na minha época não tinha isso, né? Então, as pessoas da minha idade, que hoje têm 49 anos, também falam a mesma coisa que eu falo, que naquela época era uma coisa, não sei se eu posso chamar isso de inocência, ou se é porque a gente era tão livre que não conhecia essa palavra maldade, né? Então, eu tive uma infância boa, não tinha internet, eu não tinha Sim. celular, né? Então não tinha luz elétrica. Então a gente acordava muito cedo e a gente dormia muito cedo. E eu era uma criança muito ligada no 220. Então, como eu chorei na barriga da minha mãe, a gente tem isso na cultura de que a criança vem com coisas diferentes, de aprender tudo muito cedo. Então, eu fui ligada no 220 assim desde muito cedo. Andei muito cedo, falei muito cedo, é muito perguntadeira, muito curiosa, aprendi a ler muito cedo. Então, a minha infância são de boas histórias. Ainda bem que tem muitas pessoas que não têm boas Sim. histórias para contar da sua infância. É isso que eu ia te perguntar, a relação da sua aldeia com os não indígenas, vocês tinham uma relação mais próxima, era mais isolada? Porque você disse que você aprendeu a ler com 6 anos, né? Então, para entender um pouco isso, como é que foi esse processo? A minha região ainda é uma região de muito difícil acesso à cidade. Então, lá a gente não tem, ainda hoje a gente não tem muito essa coisa de muita gente não indígena, não tem ninguém não indígena morando lá dentro, por ser uma serra que é difícil acesso, é um lugar que, digamos, isolado, mais ou menos isolados, porque é em cima da serra e as pessoas têm preguiça de subir, e eu gosto disso. E o que era mesmo? Ah, me esqueci. Você aprendeu a ler em português, né, com Ah, tá. 6 anos. Assim, na época da minha avó,
o meu povo, o povo tabajara, falava a língua materna, que era a língua, chamamos de língua mãe, o tupi-nhengatu. Que o tupi, tem muitas pessoas que acham que tupi-guarani é uma língua, e não é. Tupi-guarani é um povo. Tupi é um tronco linguístico. E a minha língua, a língua do meu povo, é uma ramificação desse tupi, que é o nhengatu. Então, naquela época, todo mundo ainda falava o nhengatu. Hoje, poucas pessoas falam a nossa língua por conta do massacre, né? De que eh, as pessoas queriam extinguir o nosso povo e primeiro com a língua, porque se você não fala a língua do seu povo, fica mais difícil, né? Sim. Então, ficou bem difícil. Então, muitas pessoas mais velhas que estão lá na aldeia, hoje falam e nem fala fluente. A minha avó, por exemplo, ela fala, mas é a única, porque ela tem 96 anos, é uma das mais velhas, é a única que fala mal português, né? Ela fala ruim o português e fala melhor o nhengatu e foi quem ensinou pra gente. Então, eu aprendi a ler e a escrever em casa, nem ninguém da minha família mais velha sabe ler e nem escrever. E eu fui uma menina que aprendi a ler e a escrever através dos sonhos. Eu sonhava lendo, escrevendo, e no dia seguinte eu sabia escrever a palavra e sabia ler. E muitas vezes eram ligadas às ervas medicinais, que são as ervas que a gente cultiva para as nossas mesinhas, porque minha avó é mesinheira, né? Sim. E a minha avó me levava, eu perguntava para ela, dizia para ela o nome da planta, ela me levava, e era exatamente a planta que eu tinha sonhado. Então eu sonhava escrevendo o nome daquela planta. Então, quando eu aprendi a ler, eu já aprendi a ler escrevendo no poemas. Então, não aprendi a ler como as outras crianças, né? Tanto que eu tive dificuldade quando fui para a escola de ser alfabetizada no formato que a escola ensinava naquela Sim. época, né? Não sabia juntar letras, sílabas, isso ainda hoje eu não sei. Porque foi uma coisa assim muito meu, sabe? Muito difícil de explicar o meu formato de aprender a ler e a escrever, e que foi uma coisa muito gostosa. Que é só vivenciando, É só única, né? sentindo, é único para poder falar desse assunto. Então, com 6 anos de idade, eu já sabia ler tudo e sabia escrever também. E aí, com 9 anos, eu fui para a escola e foi quando nasceu o meu primeiro texto, né? Que é o Grão. Com 9 anos de idade, a minha visão de educação ali com 9 anos de idade, porque a escola era uma escola regular, não tinha uma escola indígena lá como tem hoje, né? Então eu era a única menina indígena naquela escola, numa escola regular. Naquela época eu não conhecia a palavra bullying, ainda bem, né? Porque minha avó disse que bullying é um negócio de colocar café e deixa ela pensar. Então eu não tinha conhecimento de muitas palavras que eu ouvia na escola. Na escola que eu estudei, eu desconhecia. Castigo, porque na nossa aldeia a gente não põe criança de castigo. A gente conta histórias. A gente é educado através da contação de histórias. E na escola eu ficava de castigo. Aí eu ficava pensando assim, ué, a diretora gosta muito de mim, porque ela me põe no cantinho sozinha para ficar pensando e fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é escrevendo. Então eu juntava cadernos, eu tenho uma pilha de caderno dessa época, né? E foi ali que nasceu os meus primeiros textos. Tem um que é bem E por famoso, que é o que ela te Grão. colocava de Porque eu era castigo? muito danada. Eu era muito danada na O escola. que que você aprontava na escola, Eu não Aurita? entendia por que as crianças sentavam atrás uma da outra nas cadeiras assim. Porque na aldeia é tudo circular. Sim. Tudo que a gente vai fazer é no circular. Então eu ficava pensando, por que as crianças ficam sentadas atrás uma da outra, né? Ninguém me explicou isso. Então eu ficava agoniada com aquilo e tirava todo mundo das cadeiras, ia dançar, ia pular no meio da sala. O professor não podia vacilar, desce as costas pro quadro para escrever, eu ia pular no meio da sala. Então eu ficava de castigo toda semana. E era sempre dia de sexta-feira, porque naquela época existia um negócio chamado argumento. Que era da palmatória, um negócio feito de madeira que o professor batia na palma da mão da Chamava gente. argumento lá? Era o argumento dia de sexta-feira. Gente. Tu teve isso, Rodrigo? Não, não tive, mas eu conhecia como palmatória mesmo, não sabia que era argumento. Mas o argumento era o nome do que ia acontecer. Sim. Tipo, o professor colocava uma palavra, furava um papel, colocava em cima da palavra,
só mostrando um pedacinho, e eu tinha que dizer que palavra era aquela. Se eu não soubesse, eu levava palmatória, palmatorada, né? Então Sim, era o dia do argumento. entendi. Aí a matemática era a mesma coisa. Eu lá queria ler palavra em buraco, eu queria ler a palavra, era nos livros, queria saber de buraco de palavra, né? Então eu levava muito palmatória e ficava muito de castigo. De Entendi. castigo para a escola, porque eu desconhecia essa palavra, né? Então, Sim. foi no castigo que eu escrevi muito. Eu brincava com a diretora no poema, com os meus colegas de sala de aula, mesmo assim não me livrava do castigo. Mas tudo bem, foi experiência e hoje eu entendo que eu era inocente e que ainda bem que eu tinha essa inocência, porque senão talvez a escola tivesse sido para mim algo traumatizante, Sim. né? É, e que bom, a gente ainda tem muito a avançar na escola, na educação como um todo, mas só para comparar com a sua história também, tem algumas coisas que a gente deixou para trás, né? Só de não ter mais o argumento A e a palmatória, palmatória, nossa. eu acho que Ainda já bem, é. gente, que vocês não têm, porque é ruim. É muito ruim. Negócio de É, madeira. exatamente. Fora que é isso, né? Tem várias outras. É uma espécie de tortura, né? E tinha Sim, várias outras formas de tortura. porque batia mesmo na Ajoelhar no mão, né? milho. Sim, ajoelhar no milho. Fazia prova ajoelhada no milho. É. Exatamente. Vocês. Ajoelhada no chão. Então, tinha várias coisas. Gente, a gente está aqui na MF, Vani Salgado Rocha, Caurita Tabajara. Que Agora eu vou fala chamar. muito. Fala muito nada. A gente convidou você para falar mesmo. Vou chamar um dos nossos representantes aqui da escola. Quem prefere vir primeiro? É para fazer a pergunta ou fazer um poema? Vou deixar escolher. Quem está se sentindo mais à vontade para vir primeiro? Tô só sentindo friozinho na Tô barriga de sentindo todo aqui mundo, ó. a vibração. Ó. Deixa eu escolher aqui então. Levi, chega para cá. Palmas para Levi, pessoal! Ê! Levi vai fazer a leitura de um poema aqui do livro do Sérgio Vaz. Fique à vontade, Levi. O nome do poema é Felicidade era um lugar. A felicidade era um lugar estranho. Lá os meninos, após a chuva, comiam o arco-íris e saíam coloridos pela rua, jogando futebol. O futuro era decidido no par ou ímpar. E o passado simplesmente não existia. Aê! Palmas para o nosso Ê! amigo Obrigada, Levi. Levi. Obrigado, Levi. É isso aí, pessoal. Quer fazer mais um poema? Você fez o grão? Não, Não? Quer fazer o não. grão que você Pode falou do ser, grão? sim. Fica à vontade, então. Nunca vou esquecer o momento que eu escrevi o grão, porque eu achava que quando eu escrevesse o grão, eu dei o título antes de escrever o poema, que ele não é um cordel, ele é um poema, né? Eu achava que quando eu escrevesse o grão, nunca mais eu ia ficar de castigo, me ferrei, né? Não, nada. Eu digo assim. O grão foi escrito durante o castigo? Foi, com 9 anos. Foi Entendi. num castigo. Por isso que eu achava que a diretora gostava de mim, porque ela me deixava no cantinho, né, pra me escrever. Hoje eu não fico, a semana que vem eu Ah, não fico de castigo, porque eu vou levar um texto muito bonito pra ela, que nada, eu fiquei de novo. vou botar Porque de assim, novo. vou contar-lhe um segredo que aprendi como enredo recitando em poesia, de um grão que foi plantado, cultivado e germinado para se praticar todo dia. Esse grão vem da memória, transformado em história para nossa educação. Um velho quem me contou sobre o grão que já brotou no despertar da tradição. Eu fiquei imaginando e na cabeça martelando o que esse grão significa. Será bom para comer? Para ninguém queria dizer. Vai que esse grão não fica? Fui perguntar lá no rio, mas ele estava com frio e não quis me responder. Voltei até o curral, mas não tinha um animal para algo me dizer. Fui perguntar para a Jandaia, que se banhava nas praias para o lado de Fortaleza. Ela me mandou voltar e os ancestrais a escutar e ouvir a mãe natureza. Aí me veio a lembrança, é meu tempo de infância, que os velhos me diziam que prestasse atenção na chamada educação, não deixar a cuca vazia. Na aldeia, a gente dança e aprende desde criança o maracá balançar. Entende o que é respeito, porque sabe o efeito na hora de educar. Eu ouço histórias na aldeia e para que outros leiam, escrevo aqui no papel. E o grão que estou deixando é outra geração buscando, mesmo em forma de cordel.
Lógico, ele é longo, porque se eu for declamar ele todo, vamos ficar aqui até 5 horas e não termina, porque ele é um texto bem longo. E aí eu falo do que é esse grão na minha visão. Eu vou falar do grão do milho, do feijão, do Sim. arroz, do café, que são coisas que a gente planta na nossa região. E aí eu vou associando que grão é esse que vem para dentro da sala de aula ali, nos meus 9 anos de idade. É um texto que vocês podem ter acesso na internet. É só digitar o grão de Aurita Tabajara que ele vai dar para vocês. Ele está publicado em revistas online aí na internet. Muito Então, tá bom. livre. Os professores é livre para trabalhar em sala de aula com ele. E eu acho que mesmo tendo algumas experiências que foram talvez significativas, mas não foram tão negativas para você, até por essa percepção, a escola ou a educação como um todo foi muito importante, né? Porque você fez magistério, você trabalhou dando aula. Conta um pouco pra gente sobre isso. Olha, a história do magistério tem muitas histórias, hein? Sabe, Rodrigo, que tem uma história que durante o magistério, eu nunca contei essa história assim. Sim, Olha, hein? O magistério para mim foi na minha adolescência, eu tinha 19 anos, né? Já era casada, já tinha 2 filhos, essa palavra sempre erra na minha boca. Já tinha, já tinha 2 filhos, né? Então, e fui escolhida pela minha comunidade para ir para o magistério, porque não era assim, se a gente se escolhia, né? A gente era escolhido pela comunidade, é um critério da maioria dos povos indígenas, né? sim. Então, eu fui uma das pessoas escolhidas pela minha comunidade para fazer parte da primeira turma de magistério indígena do estado do Ceará, foi pela SEDUC, né, pela Secretaria de Educação Básica lá do estado. E aí, quando eu chego no magistério, meu irmão, Mas só explica para eles quem não sabe o que é magistério também. magistério hoje é a pedagogia, né? Isso, porque antes as pessoas, para poder dar aula, hoje a gente fala que faz o curso de pedagogia, né? Antes fazia o curso que chamava magistério Magistério. e aí podia fazer essa formação e dava aula também. É. Eu sou da época do Orkut, minha gente. Então, eu sou da época do magistério do Orkut. Nesse tempo eu tinha um perfil no Orkut. E aí, quando eu chego no magistério, não é diferente de quando eu chego na escola, lá com os meus 9 anos de idade. Eu vou rimar tudo. Então, no magistério, eu fiz todos os relatórios das aulas, dos 3 anos e 6 meses de aula. Não perdi uma aula. E a gente fazia em Fortaleza. Cada etapa, era por etapas, a gente ficava um mês e meio e voltava para a aldeia. Fiz todos os relatórios das aulas em cordel. Aí eu já sabia que eu escrevia, o que eu escrevia dava-se o nome de cordel. Com 9 anos eu não sabia. E aí foi quando nasceu o meu primeiro livro, Magistério Indígena em Verso e Poesia. Foi na época do magistério, né? Então a época do magistério para mim foi uma época assim muito de muitas criações, de muitas Sim, paixões. Posso contar? pode, conte. Vocês De querem muitas ouvir fofoca? descobertas, né? Sim, de muitas descobertas. Gente, é fofoca, posso contar? Ih, querem não, Não Rodrigo. querem, não? Ninguém gosta de fofoca aqui, não? Conte. Se eles não querem saber, eu quero. Pronto. Foi na época do magistério que eu tive, assim, a minha primeira paixão. Eu já era casada com o pai das minhas filhas, mas é um segredo, hein? Foi a minha primeira paixão por uma menina. Então, foi uma época assim muito muito boa, porque eu terminava de fazer as aulas, eu escrevia as aulas da aula, né, o relatório, e no final eu recitava um poema para ela, subia no palco, pegava o microfone, e era o momento mais feliz da minha vida, era o momento que eu ia recitar o poema para ela. Então, primeiro, eu fiquei famosa por isso no Ceará, né, porque naquela época era 99, 2000, assim, a chegada dos anos 2000 era um tabu, ainda é, mas era um tabu muito mais forte, falasse da questão LGBT dentro das comunidades indígenas, né? Apesar Sim, de que nós, povos indígenas, somos pessoas livres, né? A gente desconhecia também até então a palavra hétero. Isso foi o catolicismo, o cristianismo que colocou na cabeça dos nossos povos. Mas aí nasci eu para dizer que a gente sempre foi livre, né? sim. Então, na época do magistério, acontece, me apaixono a minha primeira paixão por uma menina indígena, né, lá Ah, da ela era etnia. indígena também? O magistério era só de pessoas indígenas. Tá, Era um magistério indígena, né? sim. E aí,
isso começa a dar uma confusão dentro do magistério, porque eu tava recitando pra menina, eu tava apaixonada e eu era casada, eu tinha filho pequeno, então tudo isso gerou aquele negócio dentro do magistério. E eu lá, toda tarde, na época do magistério, recitava um poema pra ela. Aí ficamos nessa brincadeira durante, sabe quanto tempo, Rodrigo? 5 anos. Meu Deus. Só que aí, menino, terminou o magistério e eu continuei. Nossa, eu era muito apaixonada por ela. Eu fazia qualquer negócio por aquela menina. Eu não deixei ninguém dizer pro pai das minhas filhas, foi eu que cheguei pra ele e disse: olha, tu sabe que eu não gosto de homem. Então, tu sabe que eu tô apaixonada. Então, já sabe, né? Quiser morar comigo é assim. Tipo isso. E aí, era a época também que ele mais me maltratava, porque ele sabia, né? E ele me achava, tipo, afrontosa, sei lá como que ele falava, né? Que eu era muito. Não tinha medo, não sei o quê. Sim. Não tinha e não tenho medo, assim, de ser quem eu sou. E aí, mais rapaz, com 5 anos, fui lá fazer surpresa pra menina. Dia do aniversário dela, lá em Fortaleza. Lá no mesmo hotel que a gente fazia o magistério. Não, não, já tinha acabado o magistério, né? 5 anos depois. E aí, quando eu chego no hotel, tá o hotel todo enfeitado. De uns balões azul e branco, parecia festa de bebê, né? Azul e branco. Aí eu achei estranho o hotel todo enfeitado, aquele negócio. Rodrigo, sabe aquelas mesas que é mesa de madeira bem potente, que ninguém consegue levantar ela do chão, que ela parece que tá fixada com ferro no chão? Sim. Eram as mesas do hotel, as mesas e as cadeiras do hotel. Todas as mesas com uns enfeites em cima. Aí eu perguntei pra uma amiga da gente, que eu não vou poder dar nomes aqui, né? Dou vontade de dar, né? Mas não pode. E aí eu perguntei pra uma amiga da gente que tava lá: fulana tá fazendo festa aqui no hotel? Aí ela falou: cara, o que que tu tá fazendo aqui? Tu tá doida? Aí eu disse: tô. Cadê fulana, né? Ah, eu não vou chamar, não. Ah, você vai. Aí, quando lá se vem, Rodrigo, outra mulherzona toda bonita, toda machão, sabe, de braço cruzado. Lá vem de óculos, olhos claros, bem loura, bonita. Chegou pra mim e falou assim: quem é você? Aí eu falei assim: ué, sou namorada de fulana. Ela falou: como assim? Eu sou esposa dela. Aí eu disse: ah, não, como assim? Nossa. Aí lá se veio a fulaninha, né? Toda também parecendo que a história não era com ela. Aí chegou e eu discutindo com a outra. Como assim ela é tua esposa? Eu sou namorada dela. E ela, eu sou esposa dela. Você era a Aí, namorada dela, tinha 5 anos. era 5 anos. E ela era casada com a outra há 5 anos. Aí quando ela chegou, aí ficou. Eita. Parecia que não era com ela a história, né? Aí a mulher ficou falando pra ela: fulana, que história é essa dela ser tua namorada? E eu: que história é essa ela ser tua esposa? Ai, menino, deu um bafafá. Essa história deu um bafafá. Olha, mas me subiu uma raiva. Sabe aquelas formigas de baixo pra cima quando a gente tá com raiva? Eu nunca senti uma raiva tão igual naquele dia, do mesmo jeito que eu senti naquele dia. Rodrigo, eu saí virando todas as mesas. Eu virei todas as mesas que tinha no hotel. Nenhum segurança me segurou. Nenhum. E era na beira da praia. E o povo tudo achando que eu ia. E tava cheio de gente, tá? Pra festa. O povo achando E ela tava, era aniversário dela. aniversário dela. A outra tava fazendo festa pra ela lá no Entendi. hotel. Mas eu não sabia, né? Eu achava que eu que ia fazer a surpresa. Eu fui quem fui Foi surpreendida. surpreendida. Virei todas as mesas. Não deixei. Olha, nunca vou esquecer. Uma raiva tão grande. Foi uma força. Não dá pra explicar. Umas formigas subiu assim de baixo pra cima. Aí saí correndo em direção à praia e gritando. E o pessoal correndo atrás de mim, achando que eu ia me jogar no mar, né? Antes de chegar na praia, eu me joguei na areia e saí rolando e gritando. Imagina a cena. Eu toda cheia de areia, gritando no chão. Olha, foi tão forte o negócio que eu fiquei mal. Fui parar no hospital, me levaram para o hospital. Eu fiquei 3 dias internada. Nossa. Tive que tomar diazepam para poder voltar ao normal, para ir para casa. Pra Mas acalmar os até hoje nervos. eu não vi mais a fulana, acredita? E nem quer ver, né? Não sei. Eita. Não sabe? Não, eu tenho vontade de encontrar com ela. É. Pra mim, sei lá, eu acho que isso é uma coisa que ficou muito mal resolvida. Ai, mas se eu encontrar. Olha, rapaz. Aproveitando esse momento, então, eu vou chamar alguém para fazer uma pergunta para Aurita. Deixa eu ver quem que eu chamo. Alice. Vamos para Alice, pessoal. Chegou a sua vez, Alice. Aqui, ó.
Então, eu queria saber qual que foi sua maior inspiração para começar a escrever, se quando você descobriu que realmente gostava, e como você se sentia escrevendo, o que que você sentia escrevendo? Olha, Alice, minha maior inspiração até hoje é minha avó. Né? Minha avó é a base assim de toda a minha inspiração, minha base de educação. Minha avó é parteira, é benzedeira, é mesinheira e é uma das maiores contadoras de histórias de lá. Então, uma grande pajé. Então, assim, não sei como seria a minha vida se eu não tivesse tido essa educação que eu tive da minha avó para me trazer essas inspirações para depois colocar no papel, né? Essa oralidade que para mim é muito importante, muito forte e que ao mesmo tempo ela precisa ir para o papel. E o que eu senti quando eu comecei a escrever é difícil de escrever o que senti, o que eu senti, porque até hoje, quando eu vou escrever, cada texto que eu escrevo, depois quando eu vou ler, dá o frio na barriga. É, dá aquela sensação de que, cara, fui eu que escrevi, sabe? E sabe, eu gosto de escrever, sabe qual é o horário? De madrugada. Eu adoro escrever na madrugada, principalmente quando a lua tá cheia, quando a lua tá clara, que ela tá, que ela foi cheia, tá subindo, é o momento que eu adoro escrever. Adoro escrever com o pé descalço, adoro escrever sentada no tronco da árvore. Então, quando eu vou pro Ceará, quando eu volto para casa, em final de ano, que todo ano eu volto para casa, a minha maior vontade, assim, é de ficar no meio do mato. E eu faço isso, porque lá tem muito mato. Aqui em São Paulo não tem, né? Mas lá tem muito mato. Então eu faço isso, de ficar com o pé descalço, de ir pro tronco das árvores para escrever. E eu tenho um negócio que, tipo, se o Rodrigo me pedir agora, escreve um texto com tal tema. Alice, tu pode espremer, que não vai sair nada. E no momento que vier, eu tenho que escrever. Porque se eu deixar passar, não sei mais o que eu queria escrever, sabe? Isso é uma loucura, né? Minha forma de escrever. Não dá nem pra descrever assim, porque é diferente, eu Sim. acho. Você gosta de escrever, Alice? Gosto. Tem alguma coisa escrita? Tenho poemas. Que legal! Ué, não vai recitar pra gente? Mulher, Eu não consigo, tá bem. tá certo. Tá com frio na tá formigando barriga? a barriga aí. Obrigado, Alice. Obrigada, Valeu. Alice. Esse que eu ia perguntar também, na verdade são duas coisas, mas eu vou fazer uma de cada vez aqui. É, os seus textos, suas obras, elas misturam, né? A questão da sua história, sua vida pessoal, a coletividade, e identidade do seu povo. Quando a gente pega também esse movimento que a gente teve aqui em São Paulo, que foi muito importante, dos saraus, dos slams, eles têm uma relação também, uma identidade com isso, né? Que são de histórias, a vida pessoal, a identidade das pessoas da periferia. E aí eu queria, dentro também disso, quando a gente pega as histórias dos povos indígenas, a cultura tem uma relação muito forte com a oralidade. E você também, quando opta por trazer essa sua arte, você vai através do cordel, que tem essa oralidade também muito forte. É, você vê, de repente, que tem uma ligação em tudo, Aurita? Foi uma escolha mais racional ou foi uma escolha mais desse campo subjetivo ou espiritual? Como que você coloca isso? O cordel, pra mim, assim, minha família ninguém sabe ler nem escrever, mas todo mundo sabe recitar. Eu tenho uns tios que são violeiros, que são repentistas. A minha avó, ela recita aquilo que ela aprendeu na oralidade lá da mãe dela, que quando eu era criança eu não ouvia a palavra cordel, eu ouvia a palavra romance. Eu vou recitar o romance. Ah, que Então legal. fazia as rodas, às noites na fogueira e ia recitar os romances. E o meu avô era E eram em vaqueiro. rimas também, como se fosse cordel? O Sim, romance? romances são cordéis. São cordéis. São esses folhetos de cordéis, Tá. os que são os clássicos, né? E o meu avô, ele era vaqueiro, então ele cantava com o gado as toadas, que é o cordel cantado. Só que a do meu avô era personalizada. Por que que eu digo que é personalizada? Porque ele não aprendeu nos livros. Ninguém ensinou para ele, então eram captações
ancestrais, eu acho que seja, que era, né? E que ele cantava com o gado. E era umas toadas tão lindas que eu queria cantar com as pessoas, falar com as pessoas do jeito que o meu avô falava com o gado. Porque era só o meu avô começar a cantar que o gado vinha. Meu avô, ele era famoso no Nordeste de amansador de gado, essas coisas, justamente pela habilidade que ele tinha de cantar. A voz do meu avô trazia os animais para perto dele. Eu achava aquilo incrível demais. Então, quando eu comecei a escrever, que já comecei a escrever no poema, eu queria fazer o que meu avô fazia, mas com as pessoas, né? Então, a gente tem a cultura da dibuia do feijão, que é coletivo. E eu sempre tive preguiça de buiar feijão, de ficar sentada. Ficar sentada para mim foi sempre De uma buiar é tortura. separar o É feijão ali. debulhar no Sim, português sim. correto, né? Mas a gente que é do Ceará é o de buiar mesmo. E aí, na hora de buiar o feijão, o coletivo, um montante de feijão, que a gente vai tirando o feijão de dentro da bage e comendo as comidas que são daquela época, que é o jerimum, que aqui é a abóbora, né? É a batata doce, é o inhame. Então, todas essas comidas ficam ali no montante de feijão. E o que eu fazia? Pegava meu caderno, meu lápis e ia escrever em rima tudo aquilo que rolava ao redor do montante de feijão. Então, quando o montante de feijão acabava, aquele espaço virava o meu palco para recitar aquilo que eu tinha escrito. E aí, uma coisa que eu nunca vou esquecer é que os meus irmãos, eles ficavam bravos, porque eles ficavam, ai, mãe, que eu fui criada pela minha avó, né? Mãe, por que que a Aurita não senta, mãe, para debuiar feijão? E minha avó dizia, porque a preguiça dela vai virar poesia. Então, essa frase da minha avó me Ah, que incentivava legal. muito, né, a escrever, e depois vinham os aplausos de toda a comunidade que estava ali debuiando o feijão. Então, a escrita para mim sempre foi muito poderosa desde cedo, assim, me traz. E o cordel, por conta dessa sonoridade que eu sempre ouvi. E para mim, hoje, eu entendo que o cordel é uma escrita que dialoga muito forte com a oralidade. O cordel e a oralidade andam juntos, né? Porque, por muito tempo, o cordel foi visto também uma escrita de analfabeto, Sim. por ser uma. Mas vai escrever um cordel para ver se é tão fácil assim. Não é Ah, fácil fazer a dificílimo. estrutura do cordel. Para ele ser chamado de cordel, ele tem que atender umas estruturas, que é a métrica, a rima e a oração. Então não é tão fácil escrever um cordel. Mas que as pessoas entendiam. Como era recitado por pessoas que não sabiam ler e escrever, era visto como uma escrita dos analfabetos, né? E cordel vem de cordão da feira, né? Isso. Os folhetinhos de cordéis pendurado na feira, no cordão. Então, por isso que cordel porque vem de cordão, né? E então, por isso que eu sou apaixonada pelo cordel até hoje. É lógico que depois eu tive que fazer curso para aperfeiçoar as técnicas, para poder publicar e tal, mas desde criança eu sempre escrevi já dentro das técnicas. O som de ouvir, né? De tanto ouvir, automaticamente eu já escrevo dentro da técnica do cordel, né? Que é a Sim. métrica, que vem de metro, de tamanho. As 7 sílabas poéticas que tem, que é as 7 sílabas também lá do violão, que eu não entendo de música, mas eu sei que o cordel, todo cordel, ele precisa ter as 7 notas musicais para poder ser cantado, né? Então, é isso? Era isso? Sim, foi ótimo isso. Você quer falar um pouquinho dos seus livros, aproveitando? Ah, Você falou do primeiro, que foi o Magistério Indígena em Verso de e poesia, Poesia. Aí eu marquei também você toda a luta, história e do tradição povo de um tabajara. povo tabajara. É. Esse é um folheto, foi meu primeiro folheto. Toda a luta e história do povo tabajara foi o meu primeiro folheto de 2005. O Magistério Indígena em Verso e Poesia é de 2004. O Toda a Luta e História é de 2005, que é o folheto. Tá. É o meu primeiro folheto, que foi pela Secretaria de Cultura lá de Fortaleza. E aí depois vem Respeito Oração. à Mãe Natureza, Ah, tá. vem A Sagrada Pedra Encantada, vem O Coração na Aldeia e Pés no Mundo, que hoje é um livro bem famoso, que virou filme, foi traduzido para o inglês, vai lançar agora em Massachusetts. E é um livro autobiográfico, que também terminei de escrever quando eu estava em situação de rua, em São Paulo. É um livro hoje que vende muito, porque muitas pessoas se identificam com o texto, né? Com o que eu trago, porque, como diz Conceição Evaristo,
eu escrevi aquele livro sobre vivências. Então, Coração na Aldeia e Pés do Mundo é um livro pra mim muito especial. E que eu trago dentro, é porque eu não tenho aqui para mostrar, eu trago para dentro da estética do livro também a representatividade das duas cores que a gente usa, do meu povo, que é o preto e o vermelho, que é o genipapo e o urucum, que é o equilíbrio da força do universo com a mãe natureza. Então eu trago essa estética, eu trago essa representatividade para dentro da estética do livro, Coração na Aldeia e Pés no Mundo. Aí depois, ele é lançado em 2018, né? Aí depois vem Darcy Ribeiro de Cai de Lá, que foi um projeto que a gente ganhou dos 100 anos de Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro. E eu fui a escritora premiada e o livro ficou lindo. Darcy Ribeiro de Cai de Lá, que também é em cordel. E aí vem... qual que vem depois? Ixi, até esqueci. Sei que são 8, né? Que eu tenho. Tem a Mais medicina recente. ancestral, tem a medicina ancestral também, que eu falo da medicina do meu povo, feita pela minha avó. E aí, ano passado, eu lancei a árvore do caju e Tuiupé e o maracá mágico. Eu queria perguntar pra galera se alguém sabe por que que o caju nasceu de cabeça para baixo. Alguém sabe? Tu sabe, Rodrigo? Não, Pois é, eu conto aí no livro. Por que que o caju nasceu de cabeça para baixo? vai ter que ler para saber. Vai ter que ler para saber. E o Tuiupé e o maracá mágico, esse é a árvore do caju, né? Ó, mostrar aqui a árvore do caju. Não sei se... Tá focando? Tá focado, Bia? Tá ok? Vou passar o pessoal também dar uma olhada. E aí o Tuiupé e o maracá mágico, que é uma menina muito parecida com a Aurita, né? A história dela parece muito com a minha. Ela nasceu também, antes de nascer, ela chorou na barriga da mãe dela, é filha de um grande pajé. E ela queria descobrir por que que o maracá das crianças é azul e preto. E ela foi atrás de saber por que que esse maracá era assim. Quantas cores tem no arco-íris, Rodrigo? 7. Quantas cores? A Tuiupé via 8. Porque lá no Ceará, todas as vezes que termina de chover, aparece um arco-íris no céu. E todo mundo conta as cores do arco-íris. Você vê o arco-íris, você conta as cores. E só ela enxergava 8 cores. Aí o que ela fez? Ela subiu no pé de manga e foi ver se ela enxergava mais de perto se era mesmo 8 cores. Aí sabe o que ela fez? Puxou a 8ª cor pelo rabo do arco-íris e colocou dentro da maraca. Só que na hora que ela colocou, o gai de manga despencou. E o que aconteceu com ela? Ela caiu no chão. Nós temos o Gavião Rei, que é o nosso drone. O Gavião Rei, ele vê tudo lá de cima e avisa pra Sim. gente, né? Não tem ninguém controlando. O drone precisa controlar. O Gavião não, né? Ele vai e avisa pra gente. O Gavião Rei viu que ela ia cair, foi lá e pegou a maraca, deixou ela cair. E aí, depois, eu não vou contar, porque vocês têm que descobrir se ler o livro, que é o Tuiupé e o Exatamente. Maracá Mágico. Muito bem. Estamos aqui com a Aurita Tabajara, na MF, professora Vani Salgado Rocha, Zona Leste. Vou chamar mais um representante aqui da escola para fazer o poema agora. Maria Clara. Palmas para Maria Clara, pessoal. Maria Clara parece indígena. É, Maria Clara? Me ajuda? Segura. Mães de Maio, mães da alegria de ver seu menino nascer, dá atenção e cuidado para o pequeno crescer. Nessa dor e aflição, quer ter o seu rebento emudecer. Pela fúria animal de um sistema de cólera, que não perguntou quem foi, quem era. Julgou e condenou sem razão, atropelou a emoção, tirou o sorriso do rosto, impôs lágrimas e gritos, pois ver o filho morrer, sem tempo de florescer. Obrigada, Maria Obrigado, Clara. Maria Clara. Aurita, você nasceu no Nordeste, e aí você veio para São Paulo, aí também você falou também, estava falando agora, enquanto você estava citando um dos livros, que você morou um tempo na rua. Queria que você contasse um pouco quando foi isso, como foi essa sua experiência pra gente. Foi de 2009 a 2011. É porque eu não queria ficar casada, né? Sempre erro. E...
E aí, olha, você não vou contar pra ninguém não, tá, gente? Mas eu fugi da aldeia. Olha, fugi e vim pra São Paulo, a maior cidade do país, sem conhecer nada nem ninguém, não conhecia nada nem ninguém, né? E aí tive essa Só pegou experiência. suas Que coisas, coisa, eu vim só eu e minha coragem É, e minha boniteza, só. E aí não tinha pra onde ir, não conhecia ninguém, fugi de avião, sou chique, né? E tive essa experiência de 3 anos em situação de rua. Conheço a Paulista ali de uma ponta a outra. Cada detalhe ali daquele lugar era a eu região que você conheço. Era a ficava. região que eu conheço. Você sabe, Rodrigo, que o lugar que eu mais ficava era ali perto do Itaú Cultural e o Sesc. O Itaú Cultural é numa esquina, o Sesc é na outra, certo? Ali na Paulista. E aí, olha, professor tem cara, professora. Pra mim, professor tem cara. Todas as vezes que eu vi um professor ou uma professora, eu sabia que era um professor ou uma professora. Então eu pedia caderno, lápis, eu sempre ganhava. E foi aí que eu dei continuidade ao o Coração na Aldeia, porque eu já tinha uma parte dele escrita, né? E aí os caderninhos que eu ganhava dos professores, das professoras, eu escrevia. E era sempre ali na calçadinha do Itaú Cultural e do Sesc. E aí, quando eu saio, quando dá toda essa a história e tal, né? Porque é longa a história, até porque foram 3 anos. Que eu começo a fazer evento, que não é tipo assim, você não começa a fazer evento do nada. Tem Sim. toda uma história, todo um caminho para você poder virar MEI, para poder você ser contratado, né? Tem todo esse caminho. Adivinha onde foi que eu fiz o primeiro evento? No Itaú No Cultural. Itaú Cultural. Quando eu entrei no Itaú Cultural, eu comecei a chorar, porque eu lembrei, veio toda a minha memória ali, a situação que eu ficava, né? Sim. Eu ficava ali olhando para as pessoas passarem, que iam assistir o que estava acontecendo no Itaú, pedindo comida, pedindo caderno, e ali eu era invisível para a sociedade, era invisível para a maldade da rua, né? Então, foram experiências assim bem de uma certa forma transformadora, para me fortalecer para quem eu sou hoje. Então, quando eu entrei no Itaú Cultural, eu não aguentei. Eu chorei muito e tive que contar a história para as pessoas. É tanto que a minha atividade virou uma outra atividade, né? Era uma atividade de 1 hora e acabou virando de 2 horas, porque Qual todo mundo atividade que queria você foi saber. fazer? Foi a contação de histórias no projeto Tarde em Família. E aí não teve como, porque eu estava entrando no Itaú Cultural como artista, Sim. né? E eu não virei artista naquele momento. Eu já era artista quando eu estava em situação de rua. Entendi isso. Então, para mim, aquilo foi bem emocionante. Sim. Mas deu tudo certo. Hoje eu sou internacional. Com certeza é. E eu acho que foi um momento muito bonito mesmo, né? Porque é, é muito bom quando a gente tá nessa situação de adversidade e sabe-se lá, né? Mesmo das durezas. Você falou uma frase muito bonita. É invisível para a sociedade, mas era visível para a maldade da rua, que não são poucas muitas vezes, né? É Sim. uma situação. Quem vivencia a situação de rua está numa situação de muita violência, exposto a uma situação de muita violência. Eu trabalhei durante 3 a 4 anos com pessoas em situação de rua também. E Que você não tem visão de futuro. Quando você está em situação de rua, você não tem uma. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, se amanhã você vai ter o que comer, se amanhã. Você não sabe. para a mulher tem É bem outras pior. É particularidades, bem pior. né? É. Tem outras particularidades que a gente sabe. É bem Mas pior você mesmo. sabe, Rodrigo, que eu ouvi muitas histórias na rua, eu contei muitas histórias, eu cantei muito. Uma coisa que me maltratava muito na rua era o frio. Porque em 2009 fazia muito frio, agora não faz frio. Eu não sinto mais o frio que eu sentia naquela época. Não sei se é porque agora eu tenho meu cobertor, né? Naquela época eu não tinha. E todo mundo na rua tinha aqueles cobertorzinho que é distribuído, que a Sim. ONG distribui e tal. Eu não, porque eu tenho alergia. O negócio daquele chegar perto de mim, eu fico todo empolado. Então todo mundo tinha o seu e eu não. Então o que é que eu fazia? Eu ia escrever pro frio. Eu ia recitar poema pro frio, ia cantar pro frio. Ia pedir para ele não me maltratar. E assim eu vivi no frio. As duas coisas que mais me maltratam na rua é o frio e a fome. São duas, porque a fome da rua é uma fome que dói na alma, assim. É uma coisa que você não sabe se você vai comer. Então, pelo fato do seu cérebro saber que você não vai comer, parece que ela dói muito mais, né? Hoje eu sinto fome, eu sei que eu vou comer, né? Então é uma coisa que eu sabe isso. Então é uma coisa que dói. É a fome da rua. Sim.
E queria que você falasse um pouco mais. Você passou um pouco quando a nossa colega, eu acho que foi a Alice, fez a pergunta, mas contasse um pouco mais, porque eu sei da importância também da influência da sua avó Francisca, porque além dessa influência artística, você também falou que foi ela que te criou. Queria entender como que foi essa criação e como ela te influencia até hoje aí nesse trabalho. Minha avó, ela foi quem acompanhou eu lá na barriga da minha mãe, porque ela é parteira, né? Então ela acompanhou a gravidez da minha mãe, porque minha mãe era adolescente. Minha mãe tinha 15 anos quando engravidou, quando ela ficou grávida. Então isso também naquela época, uma menina de 15 anos engravidar era um negócio muito feio, sabe? Minha mãe sofreu bastante também. Eu sou a primeira neta dos dois lados, tanto do paterno quanto do materno. E a minha avó foi quem acompanhou tudo isso, da gravidez da minha mãe até o meu nascimento, foi ela que me pegou, né? Ela conta que minha mãe estava com 5 dias sofrendo e eu não nascia. E minha avó falava assim, ué, mas por que essa menina não quer nascer? Olha, que naquele tempo não tinha raio-x, como que é? Raio-x, o negócio que vê a criança? Ultrassom. Ultrassom. E a minha avó sabia que era uma menina, porque minha avó, parteira sabe, né? Sim. Pelo ciclo da lua, a gente tem muito essa crença do ciclo da lua. Então, tudo a gente faz baseado na lua minguante, crescente, cheia, não sei o quê. Né? Então, minha avó sabia que já era uma menina que ia nascer, também pelo fato de ter chorado aos 8 meses no ventre da minha mãe. Então, com 5 dias que eu não nascia, minha avó falou: Ah, já entendi. Ela chorou na barriga. E aí levou minha mãe para o rio e eu nasci dentro do rio, água Nossa. corrente. Por isso que eu não me aquieto, né? Eu sou viajante, gosto de viajar, porque nasci dentro de um rio. E também tem a questão da amamentação, quando uma criança precisa nascer dentro do rio, né? A mãe, porque na cultura indígena, antes dos 6 meses, na minha cultura, a criança não põe nada na boca a não ser o leite materno, né? Nada, nada mesmo. Então, no Rio também tem essa questão de, por a água ser corrente, a mãe vai ter muito leite para amamentar, porque eu, né? Ligada no 220, a fome, meu irmão, já nasceu muita. Então, chupa minha mãe para ter leite. Então, minha mãe precisava ter muito leite também para me durante os 6 meses. Então, tem essa questão É porque a minha avó sabia que a minha mãe estava com problemas emocionais, estava com anemia, e talvez ela não tivesse preparada para ter, porque você sabe que o emocional também afeta Sim. o leite, né? O leite seca. Então, dentro do rio, minha mãe teve essa fortaleza de ter muito leite para poder me amamentar durante 6 meses. E aí, minha avó me conta essas histórias desde muito pequena, né? As histórias de ancestralidade, do que minha avó, eu não sei quem fala pra ela, mas ela sabe muito das coisas que vai acontecer, sabe? Antes da pandemia, Rodrigo, eu fui pro Ceará e minha avó falou: Minha filha, você tá preparada pra voltar o ano que vem de Malicuia? Eu falei: Ah, não, vó, eu tô tão bem. Eu tava com uma agenda lotada pra 2020. 2019, quando eu fui, eu Sim. tava com uma agenda lotada, meu trabalho tava começando a fluir bastante. Tinha agenda até internacional. Ah, mãe, eu não quero voltar pra cá agora. Ela só fez assim, ó. Quando Se prepare. foi em março de 2020, eu tive que voltar de Malicuia para o Ceará, né? E minha avó já esperava por isso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito acompanhada pela minha avó, desde a infância, a minha. Como que é a idade deles agora? Adolescência. Adolescência, né? A minha adolescência foi uma adolescência muito, assim, acho como toda adolescente, será que eu gosto de menino? Você gosta de menina, sabe? E para a primeira pessoa que eu falei foi para minha avó, e minha avó falou assim para mim, ó, não esqueça quem você é. Não esqueça o significado do seu nome, que o meu nome significa pedra de luz, né? Aurita significa pedra de luz. Eu não pude ser batizada por esse nome, porque não podia registrar, não podia ser registrado com o nome indígena, então colocaram Francisca. Mas tá bom, né? Se eu tenho cara de Francisco ou de Aurita, aí o público que vai dizer. Então, pelo fato de eu ter o nome Aurita, pedra de luz, ela sempre me lembrou isso, ó. Não esqueça quem você é, o significado do seu nome. Não deixe ninguém nunca cortar as pontas das asas secretas às quais você nasceu com elas. Hoje eu entendo quais são essas asas secretas que a minha avó tanto falava na minha infância. Então a minha avó me ensinou, acho que
Acho não, tudo. A base que eu Sim. sou hoje, tudo. De medicina, do que vai. Você vai sair da aldeia e ir para a cidade, sabe que não vai ser fácil. Então, assim, tudo. E ainda hoje, quando lança os meus livros, a primeira pessoa que eu quero que pegue é a minha avó. Tem até uma história interessante do Coração na Aldeia Pés no Mundo, quando ele lançou. Porque era o meu primeiro livro, assim, em cordel. É tanto que eu ganhei o título da primeira cordelista indígena no Brasil, sendo que eu já tinha o magistério indígena em verso e poesia. Mas como o magistério é um livro didático, né? Não sei se foi por isso. Sim. Aí veio o Coração na Aldeia que me deu o título de cordelista, primeira cordelista indígena no Brasil. Aí eu lanço em 2018 e eu quero muito que a minha avó veja esse livro. Aí eu fui pro Ceará, levando o livro. Mãe, olha, mãe, meu livro, a coisa mais linda, olha. E tal. Aí ela olhou, folheou o livro, colocou ali do lado, não disse nada. Eu disse, não é possível, que a minha avó não gostou do livro. Mas aí a gente tem a tradição da contação de história às 18 horas, que Sim. é ela que conta, né? Aí ela falou, hoje eu vou contar uma história que eu nunca contei pra ninguém. Aí eu fiquei, como diz lá no Ceará, de orelha em pé. Que será que história é essa que vai vir aí? Nem imaginava. Aí ela juntou todo mundo, 6 horas, pegou o meu livro. Ela não sabe ler nem escrever, no papel. E pelas estilogravuras, para você ver quanto também a imagem ela é importante no livro. Através das estilogravuras, minha avó contou a história exatamente como ela está lá no livro. Contou ali para as pessoas, lendo as estilogravuras. Rodrigo, foi um momento tão emocionante que eu não sei se eu ouvia ou se eu chorava. Porque valeu muito a pena esperar chegar 2018 para mim ouvir a minha avó contar a minha história exatamente como ela me contava quando eu tinha 9 anos de idade. Então, porque para mim começar a escrever o Coração na Aldeia, eu ouvi a minha avó contando aos 9 anos. Então, foi Sim. ali que eu sentava e rascunhei. E ali, em 2018, olha, tantos anos depois, para ver minha avó contar Contar. daquela forma, foi muito emocionante. E assim são os outros livros também, eu sempre Sim. levo. Legal. Eric, vamos lá? Tá pronto? Palmas para Eric, pessoal. A É gente tá pergunta ou é chegando, poema? que a gente tá chegando nos momentos finais. Mas já, Mas Rodrigo? já. Eu falo que nem uma papagaia. Queria te perguntar, quando você foi morar na rua, você abandonou suas filhas? Você não quis saber delas? Você só foi? Essa foi a visão do pai delas, que eu tinha abandonado, mas eu tava fugindo de um casamento. Não queria ficar casada. E aí, como eu não pude separar na aldeia, eu fugi. Mas eu não estava abandonando as minhas filhas, é porque elas eram crianças, pequenininhas, e não podia sair da aldeia. Porque a gente tem as nossas leis internas também, né? Que eu acho certo, né? Sim. Por isso que eu nunca fui bater de frente com ninguém e tal. Acho certo, são crianças, elas precisam crescer realmente dentro da cultura do seu próprio povo, né? Mas na minha cabeça eu ia me organizar, voltar e buscar elas, mas não foi bem assim que aconteceu. Perdi guarda delas, né? Acabei perdendo guarda delas. Então, pra mim, na minha cabeça, Levi, eu não abandono. Eric. Ô, Eric, desculpa, tá Levi vendo? tá Até ali, ó. errei. Ai, Levi tá ali. Eric. O poema Eu dele não. foi tão bom que você tá parado nele ainda, né? Como é? Que o poema dele foi tão bom que você ainda tá parado nele. Olha aí, Levi. Então, assim, na minha consciência, eu não abandonei as minhas filhas. Você só queria sair de um casamento ferrado. De um casamento ferrado. É isso. Obrigado, Eric. Cadê as palmas do Eric? Deixa eu ver aqui. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje é contar história. Eu acho que a minha avó disse que eu já nasci, eu já nasci contando história, porque eu não leio histórias para contar, eu conto as histórias que eu ouvi dela, né? Sim. São as histórias ancestrais que eu acho importante falar sobre isso, que são histórias que explicam o que é sagrado para nós. Por que a gente usa maraca, né? Tem uma história para explicar. Por que a gente usa o cocá? Tem uma história para explicar porque a gente usa o cocá e de penas de arara. Então, são histórias que hoje eu vivo desse trabalho, né? Das contações de histórias nas escolas e tal. Fala mais sobre isso. Eu queria que você explicasse como você vê essa importância dessa manutenção da cultura do povo, não só do povo tabajara, mas dos povos originários, principalmente nesses, seja dentro da literatura, seja como a gente está aqui em um espaço educativo.
A literatura é uma ferramenta para mim é uma ferramenta extremamente potente, assim, da continuidade das culturas, não só da cultura indígena, né, mas de todas as outras culturas. E dentro dessa literatura, porque assim, para mim, na minha visão, a literatura indígena ela não começa na escrita do papel, até porque os nossos povos eles não Sim. sabiam ler e nem escrever, então eles contavam histórias escritas de uma outra forma, através do grafismo. Como vocês podem ver, eu tô com um grafismo no rosto, que significa momento de encontro. Eu vim encontrar vocês, vim encontrar o Rodrigo, vim encontrar. Então, é um grafismo que diz que eu estou feliz, porque eu vim encontrar vocês. E esse encontro precisa ser um encontro bom para mim e para vocês. Não pode ser um encontro só pela metade, ou só para mim, ou só para vocês. Ele precisa ser um encontro equilibrado, que saia todo mundo bem para o seu destino. É isso que esse grafismo diz. Então, os nossos povos eles já escreviam através dos nossos grafismos nos nossos corpos, nas pedras, que hoje o pessoal chama de pinturas rupéstricas, né? Então, para mim, a literatura é extremamente uma ferramenta assim, muito forte da continuidade. E esses momentos, assim, é a continuidade dessa continuidade, né? Porque hoje a gente tem a tecnologia, como eu tô, né? Se não fosse a tecnologia, a gente não estava falando hoje para milhões de pessoas, as pessoas não iam saber do meu trabalho, como na literatura ou como contadora de histórias. E hoje, Rodrigo, a gente tem uma preocupação, não só o meu povo, mas todos os povos indígenas, a gente tem uma preocupação com os nossos jovens, né? Porque a tecnologia ela veio para ajudar a gente a conhecer outros mundos, mas nem sempre os nossos jovens entendem isso, né? Todo mundo muito conectado, então a gente na nossa a cultura, isso é importante falar para a juventude, que são todos adolescentes que estão aqui, que hoje a gente ainda tem um cuidado muito grande com os nossos adolescentes quanto ao celular, né? A partir das 6 horas da tarde, os nossos adolescentes que têm celular, nenhum pega mais no seu celular. Por quê? Porque 6 horas a gente tem a contação de histórias. E a contação de histórias, ela não pode ser substituída por um celular, né? E naquele momento, não. Em nenhum momento, né? E então, mas a preocupação dos nossos jovens em algum momento poder esquecer esse momento da contação de história por ficar tão conectado e essa geração ir passando de geração em geração de esquecimento. Então a gente dialoga muito com isso, eu escrevo sobre isso para os adolescentes do meu povo e também os intercâmbios. Eu sou uma incentivadora de intercâmbio de aldeia para aldeia entre os jovens, para conversarem entre si, para entenderem como que é essa fortaleza de luta. Sou incentivadora de intercâmbio LGBT dentro das comunidades, sou mesmo. E isso ainda bem que todo mundo vai ouvir isso. Hoje as meninas, os meninos podem levar os seus namorados, suas namoradas para dentro da aldeia. Na minha época não podia. Até 5 anos atrás não podia, agora pode, né? E eu fui uma incentivadora disso. E foi através da literatura que chegou nas outras comunidades. Então, e a contação de histórias, ela vem antes da escrita no papel, né? Então, isso também não pode acabar, jamais. Sim. Eu sei ler, eu sei escrever, eu tenho os meus livros publicados, mas eu não posso jamais deixar essa cultura que é tão bonita e que é tão forte e que é tão ancestral ser esquecida. Por isso que eu vivo na cidade, que eu estou na cidade, para poder dar continuidade a esse trabalho de despertar, né? A Célia Chacriabá chama de reflorestamentes, né? Eu chamo de acordar essas mentes, Sim. né? Para esses momentos que são importantes, com a família em casa. Não é só na cultura indígena que é importante. Sim. É importante em casa ouvir os mais velhos, contar a história, ter os momentos de dialogar, né? Entre Conectar a com a família família. mesmo, né? A Conectar gente com a fala tanto em família, né? conexão, e às vezes tá cada um no seu celular, não tá ninguém Na própria conectado. mesa, né? É, Assim, o meu aqui. exatamente. A gente tá chegando nos finalmente. Que Antes, pena. primeiro eu vou pedir pra você fazer mais um poema pra gente. Pode ser um poema de fofoca? Pode. Não, eu tenho poema, eu tenho vários, né? Mas eu tenho um texto que eu gosto muito, que eu já nasci sapatão. Por quê? Esse texto, ele me remete, assim, também um momento
digamos, não sei se eu diria de luta, mas foi um momento assim que eu escrevi esse texto, não como eu estava lá no dia do aniversário da fulana, mas foi um momento assim muito forte, porque uma universidade aqui de São Paulo, dá vontade de falar o nome também, mas não posso, me convidou para um bate-papo. E pelo telefone ela falou assim, posso contar, né? Pode, não, se você não pode contar o nome, eu acho que eu posso, depois eu falo, acho que eu sei. A pessoa que me convidou falou assim: Olha, mas me diga uma coisa, é verdade que tem índio sapatão? Aí eu fiz silêncio no telefone e falei assim: Achou. Aí ela falou assim: Então, o bate-papo será sobre literatura. Tudo bem? Aí eu, tudo bem. E aí eu fiz o texto para me apresentar, que eu não sou besta nem nada, né? Aí fui lá para a universidade, um teatro enorme, estava lotado, e a pessoa que me convidou, eu conheci pela fotinha do WhatsApp, estava sentada na frente, na primeira fila, assim. E eu lá no palco, falei, aí eu cheguei, eu faço sempre uma saudação antes de, né, peço licença e tal. E aí eu cheguei toda mal educada, nem fiz, nem pedi licença, saudação, nem nada, já fui direto. Nasci em 77 antes do amanhecer, a parteira foi me benzer, assim quanto a minha avó, que eu abri um olho só, disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão, sorrindo bem satisfeita e com um olhar de perfeita. Eu já nasci sapatão. Aí eu olhava para ela, né? Quando fui para a escola, já me achava bonita com um vestido de chita, desfilava bem faceira. Corria, fazia poeira para chamar a atenção das minas do coração, ganhar com facilidade na aldeia ou na cidade. Eu já nasci sapatão. Que as pessoas sejam livres, pratique somente o bem. Bonito não é quem tem, mas quem sabe dá valor. Seja também o autor da sua reflexão. Por não atender padrão, eu já fui discriminada, outras vezes rejeitada porque nasci sapatão. Até esqueci o texto. Calma aí. Eu creio que chegue um tempo que não irá precisar da mulher ter que gritar para se livrar do agressor, que a vida seja amor em cada situação, que esse meu coração seja para quem eu quiser, inclusive de outra mulher, porque eu nasci sapatão, que a tal da homofobia nem possa mais existir, que a lei possa garantir o todo por igualdade, justiça e sociedade, saiam da escuridão, de salto ou de pés no chão, que eu possa ser feliz, aqui ou em outro país, porque eu nasci sapatão. Foi? Foi. Aê! Eu gosto muito desse texto. Eu também gosto. Eu gosto Eu demais já desse conhecia. texto. Nossa, demais mesmo. Porque ele gerou 2 horas de bate-papo. Era literatura, ué? Levei. Sim, exatamente. Né? E o pressuposto da arte, da literatura, da poesia, do cordel é a liberdade, né? Se a gente tiver que escrever, recitar só sobre um assunto, não é mais arte, não é mais poesia, né? A gente tem que ter a liberdade de versar sobre aquilo que a gente quiser. Muitas vezes é porque as pessoas não entendem o que significa a palavra liberdade, né? Sim. Vou te fazer algumas perguntas agora, e aí agora é o momento da gente fechar. São respostas, não precisa ser resposta em uma palavra, não Tá. precisa, mas tem que ser respostas mais curtas. Tá bom. Tá bom? Que Vou agora me é esforçar. como se fosse o ping-pong, mas pode dar um. Tá. Aurita, compartilha com a gente seu maior sonho. Que a nossa sociedade seja livre. Que as pessoas sejam livres. Qual o seu maior medo? Normalmente esse que De apareceu primeiro aí no. morrer espiritualmente. Estando viva fisicamente? Ou... Esquecimento. Morrer Esquecimento? espiritualmente é esquecer. Ah, É o entendi. esquecimento de tantas lutas que eu faço. Qual foi sua maior perda? Minha maior perda foi meus 2 filhos, né? Meus 2 filhos que faleceram. Qual foi a maior conquista da Aurita? Sair das ruas com certeza. É das ruas. Como que você definiria a Aurita em poucas palavras? Pedra de luz. Pedra de luz. Que bonito. E pra gente fechar também, não precisa ser em poucas palavras, mas é uma pergunta que eu faço sempre para todos os autores. E aí você responda da melhor maneira que você puder. Mas o que que é o amor?
Essa é difícil. O que é o amor, Aurita Tabajara? Será que é silêncio? Não, não é. Não. Olha, o amor pra mim. Eu acho que eu tenho uma definição diferente de amor do que muitas pessoas. Porque amor, pra mim, é você acordar feliz. Acordar feliz, eu digo agradecida por estar respirando, porque o nosso maior presente do grande criador do universo é a respiração. Sem a respiração, a gente não vive, né? Então, se você está respirando, é porque você tem capacidade de enfrentar os outros desafios, se você tem uma boa respiração. Então, amor, para mim, em primeiro lugar, é a vida. É saber o significado da vida que ninguém sabe, mas que balançar minha maraca pra mim é amor. Porque eu tô. É amor. Tomar banho no rio é amor. Se tá fazendo com. Sem nenhuma uma interrupção ali. Ai, será que eu vou? Será que não? Será que eu ponho cocá? Será que não? Isso pra mim é amor. Então, Sim. tudo. Vamos para Aurita Tabajara. Essa pergunta sempre é a pergunta que mais tá ali. Difícil Não é fácil, demais. não. Eu pergunto porque eu não sei ter uma definição clara, objetiva. Até hoje eu não tenho. Eu tenho várias, né? Eu tenho várias respostas e tenho também, mas eu gosto de perguntar porque é isso. Eu gosto de entender a visão de cada um dos convidados sobre isso, porque tem algumas pessoas que vai mais pro lado do amor afetivo, sentimental, conjugal. Tem outras pessoas que vai para uma coisa mais ampla de sociedade, então é bem bacana trazer assim a definição de cada uma. Mas em primeiro lugar, queria agradecer pela sua participação. Muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente. Eu queria agradecer também a IMF, professora Vani Salgado Rocha, na figura da professora, dos estudantes, toda a gestão. Muito obrigado. Salva de palmas aí para vocês. Queria agradecer também toda equipe coletiva do Casa Poética, Binho Santana, que é nosso editor geral, responsável aí pela parte técnica, a Kim Silva, Diogo Hans, que não pôde vir hoje, também tem na produção Mônica Alves, tem a Mirella Anjos. E antes da gente finalizar, eu quero passar a palavra para você ficar à vontade de fazer considerações finais aí. Agradecer, agradecer por esse momento, por esse bate-papo, né? Eu falo que nem um papagaio, por isso que no minha maraca tem um papagaio desenhado, porque eu falo muito. E acho que é isso, é só agradecer na minha língua, e hoje andei o coquirá e agonari penapurã. Que significa? Muito obrigada a cada um de vocês que compartilharam comigo esse momento. Muito obrigado. Palmas novamente, Laurita. Gente, esse foi o Casa Poeticast. Esse programa faz parte do projeto de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, 8ª edição. Você pode conferir esse programa e vários outros através do nosso canal no YouTube, @Casa Poética SP. Inscreva-se, indique para outras pessoas. E é isso aí, muito obrigado a todo mundo e bora que bora. Valeu, é nóis! Uhul!